Sejam muito bem-vindos ao podcast da TXM Methods, um papo super descontraído sobre empreendedorismo, inovação e criatividade. Eu sou o Maca e eu sou o host de vocês aí deste podcast. Antes da gente começar e de a gente apresentar o nosso incrível convidado de hoje, segue lá a gente nas redes sociais. O nosso Instagram é o txm.methods, nosso LinkedIn é o TXM Methods e caso você não esteja vendo a gente no YouTube, esteja ouvindo a gente no carro, no trânsito, o nosso canal lá no YouTube é o txm.business. Aproveitar para agradecer a todo mundo que está aqui fazendo essa gravação com a gente, o Léo, Felipe, a Kátia, a Vicky, toda a equipe da TXM que está aqui. E agora sim, apresentar o nosso incrível convidado de hoje, o Thiago Senden. Cara, ele tem um currículo aqui que são 2 horas pra gente apresentar ele, mas ele é cofundador da Fit the Future, é assim que fala, certo? Fit the Future, comunicador social e gestor de mudanças, ele apoia lideranças visionárias em processos de transformação e fortalecimento da cultura organizacional. Dedicado à gestão da inovação, criatividade e desenvolvimento de comunidades, contribuiu com 19 anos de experiência, 19 anos, não é pouca coisa, em iniciativas que mesclam negócios, cultura, sustentabilidade e impacto positivo. TEDx Speaker, palestrou em diversos eventos nacionais e internacionais, trabalhou com organizações como a Walt Disney, Greenpeace, Play for Change Foundation, Ronaldinho, Globe Street Team, Nike, o Boticário, entre outras, atuando também em iniciativas de desenvolvimento comunitário no Brasil, China, Estados Unidos, Emirados Árabes, Índia e principalmente países da Europa. Seja bem-vindo, Thiago. Coisa boa de ter aqui, o Thiago é meu amigo de longa data aí já. Muito bom de ter aqui, cara. Obrigado por ter vindo. Eu que agradeço o convite, uma oportunidade aqui para a gente bater um papo, se reencontrar, né? Depois de algumas facilitações e conduções. Muito legal, muito legal. Bom. Admiro bastante seu trabalho. Thiago, conta pra gente quem é tu, da onde tu veio, me conta um pouquinho. Bom, antes de mais nada, pai do Benjamin, da Penélope, marido da Dai, batuqueiro, músico, cara que adora um bloquinho de carnaval, uma escola de samba, maracatu. Eu venho da publicidade, na verdade, de comunicação social. Eu trabalhei 10 anos como diretor de marketing de uma empresa de comércio internacional. E isso que me deu essa bagagem de trabalhar em diversos países, desenvolvendo produto, produzindo, encontrando fabricante, pesquisando tendência. E essa oportunidade, principalmente, de trabalhar com marcas como a Disney, com Warner, DreamWorks, Pixar, que foi um verdadeiro MBA, assim, de entender essas culturas, o quanto eles prezam pela jornada do cliente, a experiência do colaborador, né? De construir realmente uma cultura de magia, de inovação. Então, vem muito disso. Em paralelo, também, quando eu tinha uns 20 anos, eu fundei uma ONG chamada Grande Roda de Tambores. Onde foi isso? Em Curitiba. Focado no desenvolvimento comunitário, através de arte e educação, principalmente através da cultura popular brasileira. E foram 17 anos de atuação, milhares de pessoas e crianças, voluntários impactados. A gente fez trabalhos com Greenpeace em eventos da ONU, em defesa das florestas, mobilizando crianças de rede pública. A gente trouxe para o Brasil a primeira escola de música do Play for Change na América Latina, né? Mobilizando comunidade, artistas, músicos, levantando recursos. E hoje a escola está lá, levando arte e música e potencializando esse trabalho. E paralelo a isso também músico. Então esse lado da música, eu tive também a oportunidade de tocar numa banda que foi produzida pelo Xandão, guitarrista do Rapa. Caraca. E aí a gente tocou para milhares de pessoas em show na Ópera de Arame Pedreira, fizemos shows, turnê pela Europa, e também deu uma bagagem de produção, de bastidores, essa visão de entretenimento, de experiência com grandes públicos. Então, no final das contas, eu sou essa mistura de aleatoriedades, assim, que a princípio parece que não tem nada a ver, são coisas aleatórias, mas para mim faz muito sentido e é o resumo do que eu tenho para oferecer de melhor. Maravilha. E tu nasceu onde?
Eu nasci em Curitiba. Em Curitiba. Mas eu sei que tu morou um tempo fora, muito tempo fora, né? Eu morei um tempo no Canadá, morei um tempo na Califórnia e tenho algumas passagens, algumas temporadas de China. China, eu lembro que acho que tu contou um monte de história pra mim já em outros lugares da China que era muito legal. De vivências indo para lá, passando 2, 3 meses, desenvolvendo produto, indo visitar a fábrica, vendo como trazia as coisas para cá, encontrando matéria-prima, vendo tendências de aquele vulcão em erupção que é a China, né? Que na verdade já mudou muito. A primeira vez que eu estive lá foi em 2008. Depois tive a oportunidade de voltar lá, trabalho, fazendo trabalho social também com crianças das áreas rurais, enfim, lá na China. Fiz algumas palestras lá também. E é um país que eu tenho muito carinho, muito Que massa. E como é que tu veio parar em Floripa? Olha, tomando um vinho com a minha esposa. Boa, boa. Começou bem. A gente tinha recém voltado da Califórnia, com filho pequeno, e aí veio a pandemia. E a gente estava lá no Dia dos Namorados, dia 12 de junho. A criançada foi dormir, a gente tomou um vinho e começou a conversar. E aí, cara, pega daí, tem, né? A gente trabalha com essas metodologias, facilitações de exercícios. E eu falei, olha, pega isso aqui tem os sonhos, o que a gente vai desapegar, sonhos, aquelas coisas todas. Senta num canto e eu sento aqui. Depois a gente começou a ler um pro outro. O que você sonha? O que você quer deixar para trás? O que você imagina? E quando a gente terminou de ler um pro outro, a gente falou, cara, o que a gente tá fazendo aqui? Porque, pô, a gente quer mais qualidade de vida, a gente quer estar mais perto da praia, eu quero voltar a velejar, que é uma paixão antiga. Enfim, e aí a gente teve essa conversa e 2 meses depois a gente estava aqui já. Massa. Cara, que massa. Com o cara na cara, na coragem, tá valendo cada segundo aí. Então, muito bom. Massa, a gente tá super feliz. E nesse turbilhão de coisas que vão acontecendo aí, qual foi teu primeiro ou um dos primeiros contatos que tu lembra assim com criatividade, empreendedorismo e inovação? Com certeza na minha família. Eu venho de uma família de empreendedores, meus pais, meus irmãos, mas principalmente meus pais, né, desde criança, vendo eles trabalharem, abrir empresa, fechar empresa, dar certo, não dar certo, prosperar, aprendendo muito assim na perseverança ali deles. Pra você ter uma ideia, minha mãe tem 73 anos e abriu uma outra empresa 2, 3 anos atrás, porque estava cansado da aposentadoria e começou a fazer sorvete, produzir coisa, enfim, arrumar coisa para se ocupar e tá dando super certo. Sou suspeito para falar, mas é um sorvete delicioso. Lá em Curitiba. Lá em Balneário, ela mora em Balneário. Mora bem. Então vem daí essa veia de empreendedorismo, de inquietude e também da arte, da cultura, né? E aí também muito pela minha mãe, meu pai também com música, mas minha mãe toca piano desde criança, sempre incentivou muito arte, criatividade dentro de casa, ouvir, tentar prestar atenção nos instrumentos. Então sempre tinha. Meu pai saía em bloco de carnaval, Sanatório Geral era o nome. Então sempre tinha uma roda de samba, sempre Que maravilha. dentro de casa. Eu aprender que isso é de nós, né? É do ser humano, uma capacidade de todos nós e que não deve ser bloqueada nunca, tem que ser sempre estimulada, desenvolvida. E isso também tem muita relação com inovação. O que tu entende por inovação, assim? Várias pessoas falam vários conceitos, tudo, mas trazendo esse olhar mais criativo, assim, o que tu entende por inovação? Para mim é caminhar na mudança. Caminhar na mudança. Nossa. A gente bota um monte de conceito, caixinhas, né? Disruptivo, incremental, porque isso é assim, né? Para mim é caminhar na mudança, cara. É olhar, a gente tem um cenário de imprevisibilidade, o mundo sempre foi imprevisível. Desde os dinossauros estavam lá numa boa e de repente um meteoro. Porra, foi imprevisível. Então, a diferença é que hoje em dia, né, e essa imprevisibilidade sempre fez a gente ter que se adaptar enquanto humanidade. Só que hoje em dia, num mundo conectado, globalizado, essas imprevisibilidades têm impactos muito maiores, né? Então, eu olho muito para isso, assim, para como a gente
está preparado? Pandemia, por exemplo. Ninguém estava preparado. Exato, Ninguém exato. estava capacitado. Exato. Estamos aptos para... Não, veio do E nada. tem um certificado de... Te vira, cara. Aham. E aí cada um vai fazendo e a gente aprendeu muito com isso, a gente evoluiu muito com isso, a gente quebrou muitos paradigmas. Né? Então essa questão de caminhar na mudança, acho que vem daí. Massa. E isso para o mundo dos negócios. Tu trabalha num cenário muito corporativo. Né? Como é que tu enxerga essa inovação para o mundo dos negócios? Né? Qual a importância que tu vê disso? Eu vejo que além dessa ideia de gerar valor e gerar resultados, né? E dentro desse contexto de caminhar na mudança, eu acho que é fugir até da adaptabilidade. É meio louco, né? Porque quando a gente fala, pô, a gente precisa inovar para se adaptar a umas mudanças de mundo. Mas eu acho que está muito mais ligado a uma questão de mutação, de se manter vivo, né? Enquanto empresa, enquanto organização, mas olhando para novos modelos econômicos, novas formas de fazer a coisa acontecer. E por que eu falo da adaptabilidade? Porque ao mesmo tempo que a gente precisa se adaptar constantemente, a gente se adaptar também pode nos levar para uma zona de conforto. Pode ter uma armadilha aí. Então eu estava numa zona aqui, pô, vi que eu gosto de falar muito da inovação com água, a base de água batendo na bunda. Né? Qual é o teu método de inovação? Em alguns lugares, depende da água, bate na bunda e o cara tem que... né? Então, só que se eu me adapto a uma condição... Sabe aquela história do sapo na água quente? Que o sapo ele vai se adaptando, né? O sapo ele tem uma capacidade de se adaptar à temperatura interna. Então você pode botar ele numa água fervendo e ele vai se adaptando, ele não vai sair de lá, ele vai ajustando a temperatura dele a temperatura da água. E, só que daí chega uma hora que ele já está ali cozido, ele não tem mais força para sair da panela e ele morre ali dentro. Porque ele se adaptou demais. Sim, sim. Ele se adaptou muito àquele contexto, e às vezes, dependendo do contexto, pode trazer alguns riscos, né? Então, eu acho que tem a ver com essa capacidade de, sim, gerar valor, gerar resultados, se adaptar a essas transições, mas com uma visão quase que mutante, sabendo que o que deu certo hoje não necessariamente vai dar certo amanhã, então achar esse meio termo aí. Massa. E isso envolve muito de como estimular as pessoas, os times, né? Tu trabalha muito com times criativos, de levar esses times de um ponto A até um ponto B, né? Como é que a gente consegue estimular os times para que eles sejam mais criativos e para que essa inovação seja implementada na cultura? Sim. Eu gosto de olhar numa ótica de gestão da inovação. Legal. Olhar o meio do caminho. Né? A gente vê muito estímulo para novas ideias, estímulo para criar soluções. E às vezes até um teatro de inovação, enche a sala de post-it, pinta de amarelo, bota uns puffs, e estimula muito a criatividade, e é fundamental, pô, super fundamental para esse start. E fala-se muito também de tecnologias, né? E ferramentas, implementar isso aqui e tal. Mas a gestão da inovação está nesse meio de tempo, meio de caminho, é o recheio, é o molho, para fazer com que essa criatividade, essas ideias possam de fato ser implementadas, colocadas em prática, usando as ferramentas, as tecnologias que a gente tem. E isso tem processo, isso tem método, né? Inovação é método, é processo. Embora tenham caminhos não lineares, é esse meio de caminho. Aí para estimular as equipes, é importante ter bem claro quais são os projetos estratégicos, para onde que a gente está indo, para onde que você vai conduzir as suas ideias, ao invés de ter ideias aleatórias. Olha, a gente tem esse desafio, a gente tem essa estratégia para cá. Então, olhar para esses projetos estratégicos, o fortalecimento da cultura, né? Equipes aptas para entregar o que é prometido, para garantir que essa entrega dessa promessa seja feita. E aí vem a visão de marca como orientadora da cultura, do jeito de ser, de transmitir. E eu olho muito também para a construção de conexões fortes, conexões sólidas. Thiago, e tu estava falando antes de uma coisa que eu lembrei
que eu fiquei muito impressionado com a tua habilidade em conduzir os workshops, em conduzir essas iniciativas. Você estava falando que a gestão da inovação é esse molho, né, que vai azeitar, que vai penetrar em todos os lados. Eu lembro que a primeira vez que a gente facilitou um workshop junto, eu fiquei muito admirado, eu sei, já te falei isso, mas com a tua capacidade de se conectar realmente com as pessoas que estão ali e de cuidar para que aquele trabalho que estava sendo desenvolvido fosse bom para ambos os lados. Tanto para a pessoa como um CPF, quanto para a pessoa jurídica que estava ali querendo que a gente desenvolvesse os times, né? Tu vê que depois da pandemia isso foi muito mais aflorado. Tu acha que a gestão da inovação passa por isso também? Ela ultrapassa essa barreira do CNPJ, ela entra no CPF e ela começa, cara, a gestão da inovação ela tem que ser boa para as pessoas também? Como é que tu enxerga esse cenário? Eu acho que é fundamental. Sou suspeito para falar porque eu trabalho com tecnologias humanas. Embora eu trabalho com inovação, eu confesso que às vezes eu me bato até para fazer backup. Meu negócio é com gente. Preciso de parceiros de programação, de TI, mas meu negócio é com gente. Então sou suspeito para falar. Mas ao mesmo tempo eu afirmo sem dúvida e sem titubear que é o caminho. A nossa grande habilidade é sermos humanos. No mundo onde as máquinas fazem tudo e vão fazer cada vez mais coisas, não faz sentido a gente trabalhar feito robô. Então é muito importante a gente sair dessa ótica industrial, que é previsível, mecanicista, sequencial, linha de produção, que serviu durante muitos anos, mas por uma ótica digital, que é fluida, é randômica, é orgânica, é criativa, é imprevisível. Então, e nisso leva em consideração as pessoas. É o que faz a gente diferente das máquinas, nossa habilidade criativa, de olhar com empatia. Então, eu vejo a humildade para poder se conectar, né, e entender, e escutar e observar como uma habilidade chave para quem quer trabalhar com inovação. E aí, nesse ponto, você falou das facilitações, tem que fazer sentido. Não adianta fazer sentido para a organização e não fazer sentido para as pessoas. A chance de dar errado é grande. E também não adianta traçar grandes estratégias lindas, maravilhosas, eficientes, se as pessoas não se conectam com aquela, não veem propósito naquilo. Então, acho legal nesses movimentos de engajamento, de ver as pessoas. Inclusive, quando tem alguns momentos, depois que as pessoas olham e falam, cara, entendi mais sobre mim, a ponto de perceber que aqui não é meu lugar. E eu fico feliz pela pessoa, fico feliz pela empresa. Claro. Falo, cara, que bom. Ficou bom para todo mundo. Que bom que você descobriu isso agora, não daqui 6 meses, ou daqui 1 ano, ou descobriu e não teve a coragem de falar. Né? Então, esse processo tem isso, e também envolve coragem, né? Coragem de lideranças, de peitar, de bancar, de dar devolutivo. Não adianta só botar lá uma caixa de sugestões se as pessoas não sabem o que foi feito com aquela ideia, se a ideia vai ser implementada, mesmo que ela não seja implementada, mas tem alguma devolutiva. As pessoas criam expectativa de querer participar, de colaborar. Então, enfim, é uma peça-chave. Uma peça não, um fator muito chave, né? Um elemento muito chave. E até não só a caixa de sugestões, né? Mas às vezes até a gente tem um propósito, mas a gente não pratica esse propósito, a gente não lidera em cima desse propósito, a gente não vive esse propósito, né? Isso a gente vê de um monte por aí. Eu discordo. Não, mas é curioso olhar assim, quando você olha dentro das culturas. Primeiro que as pessoas olham na base de missão, visão e valores. Que são 3 quadros na parede, né? E aí, quando você pergunta para as pessoas, elas ficam procurando quadros. Elas não têm aquilo interiorizado, elas não têm aquilo na ponta da língua, ou no coração, ou na mente. A ponto de olhar e falar assim, nosso propósito é esse. Exato. A gente está aqui para fazer isso, e eu vivo isso todo dia. Não, mas cadê? Olha lá, ser reconhecido como... Só que se ele ser perguntado daqui 5 minutos, ele vai precisar colar ali de novo e olhar o quadrinho na parede. Exato. Sabe? Então,
É importante olhar para onde vai isso tudo. Boa. Tiago, a gente chegou no nosso momento TXM. O momento TXM é sobre a nossa metodologia aí. São 3 perguntinhas. A pergunta Think, Experience, Manage. Primeira perguntinha, pergunta Think. Cite um pensamento ou uma frase que te inspira. Eu sou alguém, eu respeito os outros e quero que os outros me respeitem. O lema da escola que eu estudei na infância, tinha esse lema na plaquinha por todo lado, mas absorvi, porque ele era direto e fazia muito sentido. E eu levo pra mim, sou alguém, eu falo pros meus filhos, inclusive. Massa, boa. A perguntinha Experience, uma experiência memorável. Aqui pode ser um produto, serviço, analógico, digital, algo que tu tenha vivido ali que foi bacana. Cara, eu vivi algumas experiências muito interessantes, algumas que eu jamais imaginava que eu viveria. Mas eu gosto muito desse projeto com o Ronaldinho Gaúcho, que nasceu como Ronaldinho Globe Street Team. Hoje ele vai para um caminho de Ronaldinho Globe Street League, abrindo mais para a ideia de, em vez de um time, né, focado no street soccer, é um evento de marketing esportivo. E até antes da pandemia ele era focado num time e as pessoas desafiavam, e ele evoluiu agora para uma segunda etapa, um segundo formato mais aberto para ligas, onde as pessoas podem entrar. E é incrível, tem uma comunidade muito legal de pessoas ligadas com o futebol de rua. Atletas que tem milhares, milhões de seguidores ali que a gente às vezes nem conhece, né? Não é do nosso público. Mas essa experiência em si, para mim, foi tanto pela experiência que é proposta para o público, online e offline, quanto na minha carreira também. Foi uma coisa muito marcante de estar junto com um atleta que eu sempre admirei. Eu gosto muito de futebol. E a gente fez eventos em vários lugares do mundo, viajando, conhecendo outros atletas que eu sempre via lá ou nos jogos da Champions League, ou jogando FIFA em casa. E daqui a pouco estava ali sentado na mesa, tomando café ou almoçando, e me passa o sal ali, filmando. Tem vários grandes atletas que acabei conhecendo, lugares. Pô, fui para um jogo do Barcelona, dentro do ônibus do Barcelona, indo para o Camp Nou. Falei, cara, olha que é isso, cara, que surreal. Então, isso foi uma experiência que para mim foi muito marcante, mas a entrega para o público também é muito marcante. É um show de futebol no estilo dos Globetrotters, né? Os Globetrotters do basquete. Vai numa pegada nesse estilo. Tem o esporte, showtime ali, de dribles. É bem legal. E acontece até hoje? Assim, acontece. Teve na pandemia um evento que ele vem do online, mas ele acontece offline mesmo. E aí a gente fez eventos em Las Vegas, Dubai, a gente fez em Amsterdã, Miami, enfim, a gente rodou vários lugares, na Índia. Mas daí deu uma pausa na pandemia, e agora ele tá retomando mais força. Boa. Uma regra ou uma ferramenta de gestão? Essa perguntinha Manage. Acho que a regra é o que a gente falou da humildade. Para mim, a regra número 1. Humildade, empatia, respeito, botar o pé no chão, não se deslumbrar, né? Esse universo da inovação, das startups e tudo mais. Então, acho que isso é um princípio básico. Mas pensando em ferramenta ou abordagem, eu gosto muito do design thinking. Não só de conduzir as sessões de design thinking, mas eu gosto muito daquela ideia do gestor, da liderança design thinker. De você conseguir unir um pensamento linear e um não linear para buscar soluções, para engajar equipes. No dia a dia, na busca de soluções, no jeito de trabalhar, sabe? Buscando efetividade, que é a mistura de eficiência e eficácia, né? Você vai numa lógica mais industrial, você vai mais para ser eficiente. Quando a gente vai falar de inovação, você fala, cara, eu preciso ser efetivo, preciso ser eficiente. Exato. E eficaz. Então, eu gosto muito disso, do design thinking permitir isso, não, como falei, não só na sessão ali, colando post-it com o pessoal, mas no dia a dia, para aplicar esse olhar aí do design. E outra que eu gosto bastante, o GTD. Acho que vale a pena citar, o Getting Things Done, que é uma metodologia super prática,
fácil de aprender, de absorver, que ajuda a priorizar ações, é muito focado em mão na massa, porque não adianta só ficar nas ideias também. Então o GTD ajuda bastante a priorizar e definir ações ali, executar. E isso que tu falou é super importante. Às vezes a gente fala de gestão de inovação, o pessoal ou de criatividade fica muito no conceitual, mas tem que ter uma entrega. Tem que botar a mão na massa e entregar lá no final. A entrega tem que ser maior do que superar a parte conceitual ali em cima de todo o processo, né? Isso aí, isso aí. Tiago, planos para o futuro. O que acontece a partir de agora? Bom, um plano que eu tinha que era morar mais perto da praia, de estar com a família aqui, qualidade de vida, eu já tá check. Mas para mim hoje, meus planos para o futuro e que eu almejo são encontrar projetos que aqueçam o meu coração, que façam sentido para mim. Lógico que a gente acaba atendendo todo tipo de cliente, todo tipo de cenário, a gente aprende a selecionar um pouco mais também, com mais maturidade. Projetos que você já sabe de olho, já que já é furada, que não vale a pena. Mas para mim é a questão de fazer sentido. Acho que a mistura de fazer sentido e fazer sentir é fundamental. Então tem que fazer sentido, mas na hora de ralar, de suar a camisa, né, de sentir o peso da responsabilidade, também tem que estar disposto a isso, né? Então estou olhando muito para isso. E isso representa projetos de inovação genuína, com um olhar para a sustentabilidade, para o desenvolvimento econômico, com um olhar para crescimento sustentável, com um olhar para inovação, para futurismo. Então, eu procuro, acima de tudo, clientes que estejam já à beira da mudança, de um processo de mudança, e não no início desse processo, percebendo que precisa mudar, mas não sabe direito como, mas que já estão, olha, eu preciso mudar, eu sei, e eu quero mudar. Que tenham coragem, acima de tudo. Porque precisa ter coragem. Capacitação, entender os conceitos, tudo isso vai acontecendo. O importante é ter coragem para que essa inovação seja genuína e se sustente. É isso que eu busco. E, cara, me diz uma coisa. Tem vários projetos que com certeza já tocaram no teu coração, já te fizeram sentir mais forte. Assim. Tem algum momento que foi inesquecível aí? Algum projeto que foi inesquecível na tua carreira? Tiveram alguns. Esse que eu comentei, do Ronaldinho Gaúcho, foi genial por levar a lugares que eu jamais imaginei, com pessoas que eu jamais imaginei. Esse processo com a grande roda de tambores, quando nós trouxemos o Play for Change, a escola de música, foi um projeto muito bonito, onde a gente engajou músicos, voluntários, comunidades, fizemos um show na Ópera de Arame para angariar fundos, para implementar a escola lá em Curitiba. E hoje a escola é uma da referência lá do projeto deles no mundo todo. Então tem algumas passagens assim que são bem especiais. Mas eu gosto mesmo de projetos menores, projetos de empresas, sabe, que estão no início, assim, para mim são muito especiais. Porque eu sei que ali tem o sonho de alguém, tem alguém que está arriscando, tem alguém que está dando a cara a tapa. Então eu trago muito essa responsabilidade na minha entrega e no que eu faço, porque eu sei que não é só um investimento ou a contratação de uma consultoria. É o sonho de alguém que está ali. Assim. Massa. Para indicar para essa galera que está vendo ou ouvindo a gente um filme bom aí. Pô, eu sou muito fã do Pat Adams. Massa, belo filme. O Amor é Contagioso. Isso aí me marcou a infância, adolescência. Inspirou, inclusive, a fundação da Grande Roda de Tambores. Eu sou um cara emotivo, chorando. Massa. Esse filme é muito legal. É difícil um só, né? Tem muita coisa boa. É difícil. E um livro? Tem um livro marcante aí? A Teia da Vida, do Fritjof Capra, que fala sobre ecossistemas, sobre interdependência, sobre a nossa potencialidade, ao mesmo tempo a nossa insignificância. Então é um livro que vale muito a pena, fala sobre níveis de consciência, como a gente, enfim, soma nesse processo todo. E se pudesse citar mais um, Com que certeza, também é muito importante, Liberte-se do Passado, do Krishnamurti, e ele fala muito da gente desapegar, honrar o nosso passado,
mas ao mesmo tempo desapegar de algumas crenças e de algumas verdades. E me marca muito um trecho que ele fala que a gente procura mentores, a gente procura guias, porque a gente tem medo de tomar as nossas próprias decisões. Então é mais fácil, ó, por que você está fazendo isso? Porque o professor mandou. Por que você está fazendo isso? Porque o padre falou que é assim. Por que você está fazendo assim? Porque o diretor mandou fazer assim. Ou quando eu cheguei que já era assim. É muito mais fácil executar isso do que você tomar as suas próprias decisões com consciência, com sabedoria. Por que eu estou fazendo? Então, liberte-se do passado também. Liberte-se do passado. E tu lê muito, né? Gosto de ler. Agora, pô, do livro, do podcast, do filme, como é que tu se atualiza aí? Ultimamente eu tô mais do celular, cara. Minha filha devora livros e eu ultimamente falo, cara, ela tá lendo mais do que eu. Com muito orgulho dela, que ela devora mesmo os livros. Mas eu já fui de ler mais, cara. Já tô mais nos podcasts, vendo videozinhos de conteúdo mais curtos. É porque é mais corrido, né? Eu acho que antes tinha a gente não estava tão conectado antes, né? Acho que tinha mais Mas eu tô com preguiça de livros técnicos, assim. Eu gosto de pegar e ler uma história, entrar mesmo na história e as coisas técnicas a gente é bombardeado de né? De conteúdo, de dicas, de coisas. Massa. E uma pessoa que te inspira? Cara, pô, tão difícil, hein, cara? Cada perguntinha. Minha mãe, minha esposa, meus filhos, meus irmãos, tudo isso aí, amigos, um monte de gente. Mas Muhammad Yunus. Pô, o cara ganhador do prêmio Nobel, com microcrédito, né, através do Grameen Bank. E trouxe o conceito de negócios sociais, né, que mistura o melhor da gestão de negócios tradicionais, com foco em autossustentabilidade financeira, e ao mesmo tempo o melhor do impacto social, ambiental, transformação que tem nas ONGs, no terceiro setor. Então, ele é um cara que eu admiro bastante, adoro ler os livros dele, ver vídeos, inclusive procura. Tem um exemplo clássico do Yunus Danone, Grameen Bank com Danone. Procura Yunus com Y, Danone, vai ver esse case muito legal de como eles usaram uma fábrica de iogurte para reduzir a questão de alimentação, de nutrição em Bangladesh, a partir dos iogurtes produzidos. Enfim, assiste lá que é super inspirador. Eu vi uma empresa de calçados, não sei se foi tu que me mostrou, ou se foi o Salomão, que fazia calçados de borracha e cada calçado que eles vendiam, eles doavam para uma... Tom's Shoes. Pode ser isso. E era muito legal, uma iniciativa muito bacana, assim. Não sei se ainda existe essa iniciativa deles, né? Existem, é o One for One, né? A ideia deles, que daí eles começaram com calçado, mas essa ideia do calçado, então compra um calçado da eles aplicaram para outras linhas. Então eles têm assim uma linha de óculos, e você compra o óculos, ajuda a pagar o tratamento de cataratas. Eles têm, compra café, eles ajudam a fornecer água potável. Então, aí eles saíram a partir dessa ideia até de One for One. Eles entenderam que o propósito principal não era o One for One. Isso é o como eles faziam. O porquê era o One for All. Nossa, você compra um café, você ajuda a vender óculos, a levar tratamento oftalmológico. Você compra um tênis, você também ajuda a levar água. Embora, né? Enfim, o One for All tá tudo integrado. Que maravilha. Tiagão, como é que o pessoal te acha nas redes sociais? Conta pra gente. Thiago Senden, Instagram, LinkedIn, ali tem Linktree com meu WhatsApp, meus contatos. Pode procurar também Fit the Future, F-E-A-T, Fit, de lançar, fitthefuture.com. E estamos aí. E tu até me passou o material da Fit the Future e lá falava muito em futurismo, né? Essa palavra aí. O que é o futurismo? Conta pra gente. É habilidade ou uma disciplina, enfim, cada um chama de um jeito, mas é poder olhar para as tendências de tecnologia e de comportamento. Como as tecnologias influenciam o comportamento e como o comportamento muda também a partir dessas novas tecnologias e gera para as novas tecnologias novas necessidades. E aí
somando isso aí, tentar prever o que tende a acontecer, né? Então tem grandes pensadores, Ray Kurzweil, Salim Ismail, Peter Diamond, Jason Silva, um outro que eu gosto bastante, que são os principais futuristas e que eles têm previsões bem assertivas. Se não for completamente assertiva, pelo menos tem um norte de um caminho. Às vezes a coisa não se concretiza como eles previram, mas você vê que parcialmente certo o caminho, pelo menos que ele deu. Mas principalmente cruzando isso, como é que está o avanço tecnológico e como é que está a mudança de comportamento das pessoas, necessidades, demandas. Então a gente trabalha muito com essa ótica de prototipar futuros desejáveis. Boa. Entender que futuros nós queremos criar, seja para a tua organização, seja para o bairro, para a comunidade, para o país, seja para os dois, para o ecossistema, para o hub, mas que futuro eu quero criar, entendendo principalmente que o futuro é criado por ações que a gente toma e por ações que a gente deixa de tomar. As ações que a gente deixa de tomar também definem o nosso futuro. Exato. Então a gente apoia esse processo de gestão de inovação com foco em performance, em resultado, fortalecimento de cultura, para construir futuros desejáveis. Que massa. E quem quiser construir um futuro desejável para sua empresa, para o seu negócio, quem quiser saber um pouquinho mais sobre isso, Thiago Senden ou Fit the Future, é só seguir a galera lá nas redes sociais. Thiagão, obrigado demais pela tua presença aí. Tá, foi um prazer falar contigo. Vamos te chamar mais vezes. Tem mais assunto aí pra gente falar. Tá, obrigado demais. E você que tá ouvindo a gente, obrigado também. Tem mais conteúdo pra você aí. O Thiago ainda vai voltar mais vezes aqui. Vai começar a participar dos nossos programas. Você vai ver muito esse rostinho aí por aqui ainda. Thiagão, obrigado demais. Eu que agradeço. Obrigado pela oportunidade. Valeu, Marco. TXM. Tamo junto. Coisa boa. E aproveita para seguir a gente lá nas redes sociais. O nosso Instagram é @txm.methods. Um abraço, galera. Até a próxima. Tchau, tchau.